Ok, agora está gravando. Então, o Ricardo vai estar com vocês nessa segunda aula sobre a saga de Abraão, né? Especialmente a relação da vida, soltou aqui, viu? A relação da vida desse homem de fé, né? Esse homem visto no Novo Testamento como um homem de fé, em toda a história da redenção. Então, Ricardo. Bom dia, a paz do Senhor, amém. As mães estão felizes, contentes, né? Algumas comeram bem ontem, né? Mas parabéns pelo dia, né? De fato, merecem muito mais. Haja vista todo o trabalho que envolve a maternidade, família, casa, filhos e uma série de coisas está aí na alçada das mulheres, das mães em especial, né? Que Deus abençoe grandemente. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 15. Nós já estamos bem longe, né? Saímos de Gênesis, capítulo 1, e fomos, a cada domingo, prosseguindo no texto sagrado, e hoje nós estamos em Gênesis, capítulo 15, e é um dos capítulos, assim, na vida de Abraão, importantíssimo. Capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 18 são textos importantes. E também quando Isaac nasce, né, no capítulo 21. São textos importantes. Então, tem alguns que nós passamos, outros a gente dá uma maior atenção, mas no de hoje é Gênesis capítulo 15 até o capítulo 20. Nós não vamos ler tudo que se tem escrito, nós vamos ler alguns versos, porque eu quero, pela fé, acreditar que você, durante a semana, folheou a sua Bíblia e leu esse trecho da palavra de Deus. É um trecho que todos nós conhecemos bem. Talvez alguns detalhes fiquem desapercebidos. Mas nós estamos aí, então em Gênesis capítulo 15. E semana passada eu falei uma palavra, teofania, e acabei não explicando ela. A teofania, quando Deus aparece para Abraão. E o que significa uma teofania, esse termo teológico, um termo técnico? É um termo teológico usado para referir-se a uma manifestação visível e audível de Deus. Então, quando Deus aparece no Antigo Testamento, de uma forma que é possível ver a manifestação de Deus e também ouvir a manifestação de Deus. Isso é chamado de teofania, uma aparição especial de Deus no Antigo Testamento. Eu lembro que tinha um grampeador aqui, ó. Prendedor, né? Grampeador não, né? Prendedor. Aí, agora a gente resolve o problema, né? Pronto. Quero ver conseguir levantar agora. E aí, meus irmãos, as teofanias especiais na questão de Abraão, Isaac e Jacó, eu falei semana passada que há uma diferença entre quando esses homens, eu só vou falar desses três, há outras teofanias também, outras aparições de Deus. No que diz respeito a esses homens, quando você está lendo o trecho da vida deles, aparece, Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Isaac, Deus aparece a Jacó. Outras vezes, eles têm um sonho,
uma visão, ou eles ouvem uma voz, mas eles não veem. Por isso é diferente. A teofania, então, diz respeito ao ato de fato, Deus aparecer, tá bom? Deus aparece, de alguma forma. Isso, então, é a chamada teofania. No caso de Abraão, Deus apareceu para ele 3 vezes, durante toda a sua vida. E é um homem de fé, não é um homem admirável, Abraão? 3 vezes Deus apareceu para ele de um modo especial. 2 vezes para Isaac e 1 vez para Jacó. Outras vezes Deus falou, mas ele apenas ouviu a voz, ele não viu uma manifestação. Então, teofania é isso. E nós vamos ver algumas teofanias aqui, quando fala do anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor, ou quando fala o Senhor mesmo aparecendo. Tá? Então, isso é teofania, é uma aparição especial de Deus. Tá bom? E aí, para nós lembrarmos, qual é o nosso centro teológico? De todo o Antigo Testamento, esse verso é o verso da chave hermenêutica, é o verso que todo o Antigo Testamento depende dele. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse verso de Gênesis capítulo 3, verso 15, é o versículo principal do Antigo Testamento. Ele é aquele versículo que a expectativa da revelação, da criação, melhor dizendo, a expectativa da vinda de um libertador, que os profetas esperavam o descendente. Esse descendente aí que eles esperavam. Então, quando Moisés está conduzindo o povo no deserto, saindo do Egito, conduzindo pelo deserto, depois começa a subir, vamos dizer assim, pelo lado oriental, pelo lado de trás do Rio Jordão. Quando Moisés, então, está conduzindo, a expectativa toda daquele povo era: há um descendente, há alguém que vai salvar o mundo, melhor dizendo, há um libertador. Esse é o verso-chave. E por que, meus irmãos? Porque o propósito do livro de Gênesis, lembre-se, Moisés tirou o povo do Egito. Praga, milagres, né? Grandes revelações. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés conduz o povo pelo deserto. Lembra de serpente, falta d'água, falta de comida, o povo murmurando. Lembra? Bezerro de ouro. Os espias, os 12 espias, indo espiar a terra. Agente secreto de Moisés, a CIA daquela época, Polícia Federal. E dos 12 lá, quem que é os 2 principais que estão do time de Moisés? Josué e Calebe, lembra? Então, todo esse povo está ouvindo a mensagem de Gênesis. E qual é o propósito do livro? Dar a Israel uma explicação sobre a sua origem. De onde a gente veio, Moisés? Você apareceu aí do nada, você fugiu do Egito, voltou 40 anos depois e quer tirar a gente daqui? Por que você quer fazer isso? Então, é para dar uma explicação, existência e a missão do povo de Israel. Moisés, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa missão aqui nessa terra? Nós vamos fazer a mesma coisa que os egípcios, ou os outros povos? Então, Moisés, e agora? Você tirou? Então, perceba que o foco do livro de Gênesis é dar esperança ao povo de um libertador. Há um libertador, vocês não precisam perder a fé e a esperança. Mas saibam de uma coisa: Deus está nos escolhendo, Deus escolheu um homem, e por meio desse homem Deus está abençoando todo mundo, e a missão de vocês é ser um agente abençoador. O povo de Israel deveria ser uma espécie de centro no mundo onde todas as nações viriam a Israel. Israel, então, é um centro de adoração. Isaías, se der tempo, a gente vai ler um texto de Isaías que fala um pouco disso.
Então, qual é o propósito do livro de Gênesis? Explicar a Israel a sua origem, existência e missão. Eles têm uma missão. O povo assim não foi tirado para nada. Olha, vamos libertar os escravos, mão de obra escrava. Vamos libertar, vamos fazer uma revolução e vamos agir como gente que não tem terra, para não dizer sem terra, né? Gente que não tem terra, e vamos invadir e conquistar porque é nosso. Não, meus irmãos, não é essa perspectiva política que o povo tinha. Senão a gente pega o movimento sem terra de hoje e joga lá naquela época falando que eles estão fazendo a mesma coisa. Não tem nada a ver. Tá? Por isso que nós dissemos há muitos domingos atrás que a gente não pode fazer a leitura de Gênesis com os nossos olhos modernos. Porque há algumas coisas na cultura, no comportamento, que não é o mesmo do nosso hoje. Então, só para lembrar, esse é o verso principal, Gênesis 3,15, que é o descendente. O propósito do livro é explicar o que Israel é, o que ele faz, o que ele deve fazer, a sua missão. E aí, Gênesis capítulo 12. Farei de você um grande povo. Eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Lembra de Babel? E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa, Gênesis capítulo 12. Nós vimos isso semana passada. E quais são as bênçãos, então, que Abraão, né, até então, recebeu? São 7. Farei de você uma grande nação. Ele vai ser um pai de uma grande nação. Ele será abençoado. O nome dele será grande. O nome de Abraão. Fazendo aí um contraste, né, com a Torre de Babel. Babel queria ser grande. Deus foi lá e destruiu Babel. E Deus fala para Abraão: Abraão, você será grande porque eu o farei grande. Você será uma bênção. Nós vamos ver um pouco disso. Abraão age como um profeta, um sacerdote. Ele ora por Abimeleque para que cure, abençoe ele também e cure as mulheres. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Tanto Faraó quanto Abimeleque recebem uma punição por tomar Sara. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, inclusive os árabes. Lembra daquela briga de judeu e árabe? Lembra, meus irmãos, que até hoje tem? Até hoje, por que os árabes também são um povo tão abençoado? Por conta dessa bênção aí. Tá? Essas são as 7 bênçãos. Isso nós vimos na semana passada. E aí, meus irmãos, aqui, só para a gente não perder o fio da meada. Porque Gênesis capítulo 12 está caminhando. E eu não sei se vocês vão se lembrar de acho que foi na primeira aula que o pastor deu, que ele mostrou um gráfico de altos e baixos assim no livro de Gênesis, até chegar ao ápice, que é o oferecimento de Isaac. Nesse trecho de capítulo 12, e vamos até o capítulo 24, há diversas ameaças acontecendo. A promessa, essa promessa recebe ameaças. Será que isso será cumprido mesmo? Será que Gênesis capítulo 12 será cumprido? Porque lembre-se, Abraão não tem um livro na mão, meus irmãos. É um dia Abraão matando um leão por dia. Abraão não tem uma sagrada escritura. Abraão não sabe do futuro. Nós estamos lendo algo que já aconteceu. Então a gente tem que olhar também, ter uma sensibilidade de perceber que Abraão não está vendo o futuro. Ele recebe uma promessa e será que vai cumprir mesmo? Então existem algumas ameaças a isso. Lembra que Abraão chega na terra e Deus fala: Abraão, esta terra eu te darei, lá no capítulo 12. Porque se você ler no capítulo 12, verso 1 e 2, você vai ver, Deus chama ele e fala: Abraão, eu vou te levar para uma terra, você não sabe o lugar, você não sabe onde está, e nem quanto tempo demorará para chegar lá.
Daí Abraão chega na terra. Quando ele chega, Deus aparece e fala: Abraão, esta terra eu te darei. E aí Abraão fala: é esta terra então. Legal, joia, Deus. Esta terra é minha, porque o Senhor está me dando. Todavia há uma fome e ele desce para o Egito. Abraão abandona a terra, Abraão saiu da terra, a primeira ameaça. A segunda é Ló. Quando eles voltaram do Egito, eles voltam mais ricos ainda, né? Eles entram ricos, saem mais ricos ainda. E há uma briga aí entre os gerentes de Abraão e os gerentes de Ló. Não, esse pasto é meu, esse posto é meu, a hora é minha. Então eles se separam. A primeira ameaça era Ló. Quando Abraão dá a oportunidade de Ló escolher a terra, Ló escolhe a terra de Sodoma. Ló resolve descer ali bem abaixo do Mar Morto. Mas Ló também é uma ameaça, porque Ló é sobrinho adotado. Porque lá no capítulo 11, no final do capítulo 11, morre o pai de Ló. Morrendo o pai de Ló, Abraão então o adota. Aí no capítulo 15, que é o que nós vamos começar, há uma outra ameaça, porque Deus aparece para Abraão e Abraão fala assim: Deus, está demorando, né? Será Eliezer? Eliezer é um gerente dos negócios de Abraão. Será Eliezer então que receberá a bênção da promessa? Deus fala: não é Eliezer. É Ismael. É Ismael, então agora Ismael já nasce. É Ismael, porque tomara que viva Ismael diante do Senhor. É Ismael que herdará essa promessa? Deus fala: não é Ismael, será Isaque, que vai nascer ano que vem. Aí Sara é levada. Outra ameaça. E se Sara morre? E se Sara tem relação com Abimeleque? A ameaça, a promessa é ao descendente. Isaque nasce. Quando Isaque nasce, parece que as coisas estão... Abraão passou por todas as lutas, provas, tentações, fracassos, fragilidades na vida. Deus vai começar a cumprir a promessa. O que acontece? Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, pega teu filho e leva ele e oferece ele. Mata ele para mim. Dureza, né? Abraão pega o menino, vai lendo o texto, aquele negócio dá um nó na garganta da gente. Que Abraão pega a lenha, amarra o menino, faz o menino carregar a lenha, coloca ele, ergue a mão e aparece o anjo do Senhor. Aparece e fala: Abraão, mandando ele parar. Mas era uma ameaça. Deus pede Isaque então em sacrifício. Depois Isaque precisa de uma esposa. Aqui a gente já foi bem longe, né? Capítulo 24, lembra? Quando Abraão manda escolher uma esposa, daí sai o gerente dele com presentes e anda, vai até a terra dos pais, encontra um poço, né? E daí tem toda a história. Esses 8 elementos aqui são elementos que ameaçam a promessa de Deus. São elementos que colocaram em dúvida a fé de Abraão. Abraão mente por 2 vezes. Abraão fala para Deus assim: tá bom, pode cumprir a promessa, mas usa Eliezer, usa Ismael. Abraão fica com dúvida, porque parece que até certa altura da vida de Abraão ele não tem aquela confiança em Deus. Deus vai de fato cumprir a promessa. Então esses são elementos que ameaçam a promessa. E quando nós chegamos no capítulo 15, verso 1, está aí um trechinho do verso. Eu vou ler para os irmãos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Aqui, olha, veio a palavra, não foi Deus que apareceu. Numa visão e disse: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, será sobremodo grande. Meus irmãos, o que acontece agora no capítulo 15? Depois dessas coisas. O que aconteceu? Lembra semana passada de uma guerra de 5 contra 4? Lembra que Ló,
olha para as campinas do Jordão, ele olha para o sul, escolhe descer para Sodoma e Gomorra, bem ali ao sul do Mar Salgado, do Mar Morto. Ló está ali. Daí esta região da parte de baixo se rebela contra os seus governantes. A gente não leu todo o texto, mas os 4 reis que virão depois do Oriente, eles levam quase 1 ano para chegar. Porque a gente está lendo, parece que as coisas estão acontecendo um dia atrás do outro, né? Pá, pá, pá. Ló vai embora, Ló já é capturado, já vem Abraão, e depois Abraão já volta, aparece Melquisedeque. Não, meus irmãos, esse processo da batalha de 4 reis contra 5, foi uma guerra que durou aí talvez uns 2 anos. Imagina, Abraão, acontece a guerra, Ló é capturado, levado. Qual é o tempo de Ló sair daqui de baixo ali do Mar Salgado e chegar aí até perto do Mar da Galileia, aquele pontinho azul para cima ali, ó, Mar da Galileia, onde boa parte do ministério de Jesus acontece ali em torno dele. Coloca aí alguns meses, porque é um exército caminhando. E aí, Abraão fica sabendo disso. Abraão, então, faz uma parceria com alguns, uma aliança, chama 382 nascidos na sua casa. Gente, Abraão tem 382 homens nascidos na sua casa. É um homem de grandes posses. Ele sai atrás desses reis que capturaram Ló, vence a batalha e volta. Isso tudo aí talvez tenha levado uns 2 anos. Então existe um tempo, e a gente às vezes acaba lendo assim e acha que 1 dia, 2 dias, pum, tudo aconteceu, né? A gente tem essa sensação. E aí aparece o verso 5, o verso 1 do capítulo 15, depois do que? Desses acontecimentos. Pensa, meus irmãos, aqueles 4 reis que Abraão vence. Nós vimos semana passada que Abraão é mais forte que os 4, mais forte que os 5. Você acha que aqueles reis lá ficariam assim de boa? Abraão tomou tudo, a gente venceu, Abraão chegou aqui, venceu a gente. Pensa, meu, é guerra. Eles vão ficar de boa assim, não vão fazer nada. Então Abraão tem medo. E aí nós vamos ver um pouco desse medo de Abraão também. Olha o verso 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Olha o verso 7, meus irmãos. Do mesmo capítulo 15. No verso 1 do capítulo 15. Veio a palavra do Senhor a Abraão. E Deus vai fazer uma promessa para ele. E daí no verso 7. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Deus então aparece, Deus está falando com Abraão, mas o estilo literário de Moisés é mostrar que Deus, o texto é construído, meus irmãos, em dar uma sequência lógica ao ouvinte daquela época ou ao leitor daquela época. No verso 1, Deus fez uma promessa: Abraão, não tenha medo desses reis que você venceu. Não temas, Abraão. Está aí, ó, no verso 1. Não temas, eu sou o teu escudo. Deus é o escudo de Abraão, meus irmãos. E é um escudo, não é como o escudo do Capitão América, que foi destruído pela espada do Thanos. Quem aí gosta aí, foi assistir, vai ver que o escudo do Capitão América virou pó. Mas é Deus que é o escudo de Abraão. Olha o tamanho da proteção que Deus disse para Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo. Fique despreocupado. Apenas confie. E Abraão, você voltou da guerra sem nada na mão. Você percebe isso em versos superiores aí no capítulo 14, quando Abraão nega o seu direito da guerra, o direito dos bens da guerra. E negando, ele voltou de mão vazia.
Mas Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu, Abraão, sou o teu galardão. Eu sou o teu prêmio, Abraão. Ah, eu imagino Abraão ouvindo essas palavras, que Deus é o escudo dele, Deus é o prêmio dele. E a mesma coisa acontece no verso 7. No verso 2, olha a resposta de Abraão. Depois também há uma resposta no verso 8 de Abraão. Respondeu Abraão: Senhor Deus, me haverá de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Senhor, até hoje eu não tenho, sabe Deus, aquele herdeiro que o Senhor prometeu? Lembrou, né? Então, não é Eliezer o administrador dos meus negócios? Porque pela lei daquela época poderia ser. Não é ele o herdeiro da promessa? E aí olha o verso 8. Abrão está fazendo uma outra pergunta. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Possuir a terra. Porque se você ler o verso 6, é um verso chave aqui nesse capítulo, que depois Paulo vai usar esse versículo também, diz: ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor. E isso lhe foi imputado, isso foi colocado na conta dele, né? Isso foi imputado para a justiça. Abraão creu. Nós vamos ver a resposta de Deus aqui, tá, meus irmãos? Eu só estou mostrando a estrutura do capítulo. Abraão crê que Deus vai dar um descendente. Mas e a terra? Na terra parece que ele não tem muita esperança, não, Abraão. Foi o verso 8. Como que eu vou saber que eu vou ganhar a terra? Que garantias eu terei? A pergunta do João: por que Abraão estava tão interessado em terra? Né? Aí, Deus está interessado na terra, porque Deus chama Abraão e fala que vai dar para Abraão uma terra. Uma vez que Deus fez essa promessa, João, a Abraão, então, Abraão fala assim: eu terei uma terra, eu terei descendentes, porque foi Deus que prometeu. Então, mas lembre-se, não foi Deus que prometeu a terra? Lembra do Éden? Lembra do Éden? Deus deu uma terra especial para Adão e Eva, e eles foram então expulsos. O conceito tem uma teologia da terra em Gênesis. Então eles foram expulsos. O Éden ficou vazio, a habitação de Deus, uma espécie de templo de Deus fica vazio de moradores, de habitantes, de adoradores. É protegido pelos anjos. Assim que eles saem, a maldade propaga por todo mundo. Deus manda o dilúvio e fez uma promessa para Noé. Noé, quando você vê o arco, eu não vou mais destruir a terra, como eu fiz. Deus amaldiçoou a terra. Lembra da maldição? Deus falando para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Depois, quando Caim também derrama o sangue de Abel, maldita é a terra também por tua causa. Daí chega Abraão. Abraão é uma virada de página na história. Deus, quando fez o chamado, ou seja, aquele chamado especial à eleição de Abraão, Deus quer então resgatar o Éden de novo, resgatar os adoradores de Deus. E para resgatar os adoradores é necessário que hajam pessoas que o adorem e um local de adoração. E esse local é a terra que Deus prometeu para Abraão, onde Israel seria uma espécie de templo aqui no mundo, onde as nações viriam. Israel não cumpre o papel, as nações não descem a Israel, não sobem, e a igreja então tem esse papel de levar a mensagem a todo o reino. Que depois, no milênio, olha, a gente já deu um salto gigantesco. Depois, no milênio, Israel é o centro, voltará a ser o centro. Então não é que Abraão está preocupado com terra. Deus fez uma promessa para ele, João. E Deus prometeu, Abraão está perguntando: vai cumprir mesmo? Abraão tem dúvida.
tem dúvida sobre filho, tem dúvida sobre a terra. A fragilidade de Abraão é revelada nesse instante. Porque ele pergunta, é o Damasceno Eliezer? Deus vai responder para ele daqui a pouco. E a terra? Eu vou ganhar essa terra mesmo? Porque tem habitantes nessa terra. E daí Deus vai responder para ele também, depois. Então, não é que Abraão está preocupado com bens, posse, mas é que Deus falou que ia abençoar ele. E se Deus diz que vai abençoar, Abraão não faz nada para buscar a bênção. Ele tinha direito aos despojos da guerra contra os 4 reis. Quando Abraão conquista os exércitos e os bens daqueles reis, no capítulo 14, e o rei de Sodoma chega para ele e fala, você pode ficar com os bens, só me dê as pessoas. Abraão fala, não, eu não quero nada. Nada que é seu eu quero. Para depois você dizer que eu fiquei rico por tua causa. Quando quando Abraão dá a oportunidade para Ló escolher primeiro a terra, tá os dois lá. Abraão e Ló. Abraão fala assim, Ló, escolhe a terra. E parta daqui, né? Porque os nossos amigos aqui já não são tão amigos assim. Não. Mas ele estava interessado na terra, em ter a terra, porque a terra era uma promessa de Deus. Quem que falou? Com os habitantes. Com os habitantes. Então Deus está escolhendo um povo para si. Um povo de adoradores. Ainda que Abraão, nessa altura, não tinha tudo isso assim vislumbrado. Deus vai tranquilizar Abraão, meus irmãos. Olha a resposta de Deus no verso 4 e verso 5. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, ou seja, Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Por isso, depois ele fala que Ismael será Ismael, porque é gerado de Abraão. Então Deus vai vai dar um exemplo. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas. Se é que o podes, Deus ainda é meio sarcástico. Se você conseguir contar, ele disse, será assim a tua posteridade. E Abraão crê, Abraão confia. E aí, acontece algo do verso 9 em diante sobre a terra. Se até o verso 6, a dúvida de Abraão é sobre um descendente, porque Abraão aqui, a essa altura do campeonato, meus irmãos, ele deva estar aí com seus 80 anos de idade. Agora ele confia, haverá um herdeiro meu. Mas e a terra? E Deus vai fazer um pacto com Abraão, que é o pacto, eu não vou ler todo o texto, tá? Só um verso que é importante. O que acontece depois? Como que Deus vai se fazer uma aliança? E essas alianças também, a gente não tem que ler assim, Deus fica toda hora fazendo aliança com Abraão. Tudo que se aparece depois de aliança, depois do capítulo 12, porque senão a gente lê e a gente vai contar que Deus fez com ele umas 10 alianças. Deus fez uma aliança. Só que a cada momento Deus estava confirmando aquela aliança, a primeira, lá do capítulo 12. Tá? Não é que Deus toda hora faz uma aliança, Abraão não cumpre, Deus faz outra, Deus não é isso que está acontecendo. Deus está confirmando aquela primeira aliança de 7 bênçãos. O que acontece? Quando Abraão tem dúvidas sobre a terra, Deus fala para Abraão, Abraão, é o seguinte, toma alguns animais, vamos ler aí, ó, verso 9. Respondeu, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão pega todos esses animais, meus irmãos. E o que Abraão faz? Isso era a forma de celebrar um acordo naquela época, tá? Um contrato. Hoje a gente não assina um documento. A gente assina, há testemunhas, reconhece a firma das assinaturas. E esse é o nosso modo moderno de fazer contrato, acordo. O modo deles é diferente. O modo deles é, pega os animais, colocam um de frente com o outro. Então, parte os animais grandes,
Abraão partiu no meio os animais grandes, colocou um pedaço, um outro pedaço, um pedaço, um outro pedaço. Abraão é um corredor, ok? Então, do lado, animais mortos. E aí Deus fala, Deus faz assim Abraão ter um pouco de medo, pavor, trevas. Abraão faz isso. Olha o verso 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava, tocava. Meus irmãos, aqui Moisés não está descrevendo uma cena assim, Abraão está tocando uma espécie de urubu. Não é isso que está acontecendo. Abraão está protegendo o pacto, a aliança. Abraão está agindo aqui como um protetor. A aliança, ao contrato que seria celebrado. As aves, então, ao ver aqueles animais mortos, elas queriam descer e tomar dos animais. Isso, partiu, um de cada lado. Não, é porque era pequeno. Era pequeno. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e, olha só o verso 12, meus irmãos. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Quem que mandou isso aqui? Foi Deus. Então nem tudo que é treva é mal, tá? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão. Deus já está mostrando o futuro, a tua descendência será escrava, será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Moisés aqui já, tá? Abraão não sabe que é Moisés, a gente sabe. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui. Lembra quem entra na terra? Josué. Na quarta geração, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E aí, meus irmãos, verso 17. E sucedeu o quê? Posto o sol se pôs, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Quem passou no meio aí então, meus irmãos? Quem passou no meio dos animais que Abraão tinha colocado um do lado do outro? Quem, meus irmãos, passou no meio? Pode falar. Quem passa, meus irmãos, no meio? Deus, em forma de fogo. Quando Deus passou, isso tem um significado. Abraão não passou no meio. Você pode ler aí. Abraão não passa no meio. Como uma espécie, Deus passa, Deus assinou o contrato. Abraão não assinou o contrato. Abraão não passou no meio. E o que significa passar ao meio de animais mortos? Significa que o acordo que nós estamos fazendo hoje, se eu não cumprir, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. É uma espécie de chamamento de maldição sobre si. Deus está dizendo assim, Abraão, se eu não cumprir, que aconteça com esses animais, é um absurdo, né? Mas que aconteça com esses animais, aconteça comigo o que ocorreu com esses animais. É Deus falando que eu morra se eu não cumprir a minha promessa. Abraão não passou no meio, meus irmãos. Só Deus passa no meio. Só Deus garante a realização da aliança. Não. Ali era um acordo, João. Vamos pensar os animais mortos. Os grandes, metade aqui, metade, os pequenininhos, um de frente com o outro. Os contratos naquela época, então, como eu disse, não eram por assinatura. Ok? Como era, então, a celebração do contrato, do pacto, da aliança, do acordo? Olha, eu passo no meio, daí a outra parte passava no meio também. Quando as partes passavam no meio, elas estavam assinando o contrato e concordando com
os termos do contrato. Isso. Num contrato que você faz, você tem direitos e deveres. Se você não cumpre um contrato, há o quê? Multa, juro, penalidades, não é? Se você quebra um contrato, você não será disciplinado pela força do contrato? Juros, multa, uma ação judicial, uma cobrança, uma penhora, uma prisão em alguns casos. Nesse caso aqui, as pessoas que celebravam o contrato, elas estavam dizendo que aconteça com quem quebrar o contrato, com quem aconteça a mesma coisa que aconteceu com os animais. Então Deus, em uma forma de fogo, passa no meio. Deus celebra a aliança. Abraão não passou no meio. Então isso significa, meus irmãos, que toda a aliança que Deus faz, e em especial com Abraão, é uma aliança incondicional, no sentido que Deus vai honrar o que ele cumpriu, o que ele disse. Se Deus disse que vai dar um descendente, terá um descendente. Se disse terá uma terra, terá uma terra. Se Deus disse à igreja que eu estarei, se Jesus disse eu estarei convosco, Deus está conosco. Vocês terão dons, nós temos dons. Eu voltarei, essa é a promessa que nós aguardamos e por isso nós confiamos nessa promessa. Mas veja, meus irmãos, quem aqui passou entre os animais mortos para a salvação? Ninguém. A eleição não foi Abraão que falou assim, me chama. Foi Deus que chamou Abraão. A mesma coisa aconteceu conosco. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu. Então aqui há uma celebração dessa aliança, na qual Deus firma a aliança com Abraão. Abraão, fique tranquilo. Não tenha medo dos exércitos, porque eu sou o teu escudo, Abraão. Não tenha medo de não ter a terra, porque eu sou o seu prêmio, Abraão. Aí, ó, verso 1 do capítulo 15. E muitas vezes nós somos vacilantes na fé. Abraão vacilou, meus irmãos. Em 2 momentos aqui no mesmo capítulo. Ele dá uma balançada na fé. Abraão não estava com o pé no acelerador a 100 por hora, a vida toda, o tempo todo. Há momentos que ele brecou, ele freou, ele parou na fé. E aí nós vamos chegar então ao capítulo 16, nascimento de Ismael. Verso 1, meus irmãos, do capítulo 16. Mais uma vez a estrutura do texto, tá? Só para a gente entender como que Moisés é preocupado em ensinar o povo. Há uma questão pedagógica de Moisés em orientar, em educar o povo na palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Ora, Sarai, né? Não mudou o nome ainda, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Aqui, Abraão tem 86 anos de idade, tá bom? 86 anos de idade. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse, olha só que legal agora a história. Sara vai fazer uma proposta para Abraão. Disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. É uma palavra de ressentimento aqui. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. Isso era comum naquela época. Possível, legal, vamos dizer assim. Olha agora o verso 5. É Sara fazendo um oferecimento para Abraão. De novo, Sara vai fazer um oferecimento. Disse Sara a Abraão, seja por ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concedeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ti aqui é quem? Entre Sara e Abraão. Julgue o Senhor. Sara faz um apelo a uma instância superior, a um tribunal superior. Mas perceba que Moisés há uma preocupação em
ensinar o povo, olha, Sara está fazendo um oferecimento para Abraão. E aí, qual foi a resposta de Abraão? Que isso, mulher? Fecha essa boca, nada disso. Não fale tal besteira, tal loucura, que nada. Abraão consentiu, meus irmãos, com o oferecimento de Sara. A mesma coisa que Adão fez. Olha só a resposta de Abraão. Verso 2. E Abraão anuiu ou consentiu, concordou ao conselho de Sara. O finalzinho do verso 2. E Abraão anuiu, concordou, consentiu, esteve de acordo com o conselho de Sara. Legal, Sara. É assim que nós vamos cumprir a promessa de Deus. Quis dar uma mãozinha para Deus. Olha agora o verso 6. Mais uma vez, resposta de Abraão. Aqui, Sara já é desprezada por Agar. Sara reclama a Abraão. E Abraão responde assim para Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo lhe parecer melhor. Faz o que você quiser, Sara. Você está aqui choramingando que ela está te maltratando? Faz o que você quiser. Poxa vida, Sara. O que Abraão deveria fazer, meus irmãos? Não permitir que Agar menosprezasse Sara. Porque quando Agar passava, Sara estava, por exemplo, na tenda, Agar fazia assim para Sara: ó, Sara, né, mostrava a barriga crescendo, ficava esnobando. Sara age. Olha o verso 3. Ué, pode fazer, ué. Certo. Ah, sim. Deus não vai morrer, nós sabemos disso. Mas Deus é uma forma de Deus dizer para Abraão: Abraão, eu vou garantir. Para provar para Abraão que aquilo que ele havia prometido, porque já se passaram anos. Meus irmãos, essa história aqui, mais ou menos, ela leva uns 50 ou um pouco mais de tempo. 50 anos, não é um negócio que foi mês a mês acontecendo. É uma promessa que Deus fez para Abraão lá em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, onde é a Babilônia, né? Onde é o Iraque, lá embaixo, no Irã. Abraão sai com seus pais e nada da promessa acontecer. Abraão chega em Harã, nada da promessa acontecer. Seu pai morre, seu irmão morre, ele toma Ló, ele desce e nada da promessa. A fome, ele vai para o Egito, nada da promessa. Ele volta do Egito, nada da promessa. Percebe que já se passou aí uns 20 anos? Nada da promessa. Então era Deus falando a Abraão: eu vou cumprir, porque é uma aliança de sangue, de maldição. O pacto naquela época era chamar a maldição sobre si. Pois não, Denis? Que isso, Ana? É o 86, o mesmo 86 de hoje é o 86 daquela época? É. O mesmo 900 e poucos anos de Matusalém é o mesmo 900 e poucos anos de hoje. É claro que a gente sabe que os calendários, eles tiveram alguns ajustes na Idade Média.
O nosso calendário, por exemplo, ele recebeu um ajuste, né? Na Idade Média. Até nomes de meses são nomes de imperadores. O calendário naquela época também seguia mais ou menos a mesma quantidade de dias. Então, um ano judeu, ainda que o ano não comece como o nosso em janeiro, porque não tinha janeiro, mas o ano era mais ou menos um ano de 360 dias. Então, tudo que se fala de tempo na Bíblia é mais ou menos o mesmo tempo de hoje. Então, aqueles personagens nas genealogias, se viveu 100 anos e teve filhos, viveu mais 70 e teve filhos, são 70 anos mesmo. Não, é claro que não vou bater o pé falando 70 anos cumpriu naquele dia, não. Tá? Mas é a mesma paridade, a mesma proporção. Então, Noé ficou 1 ano dentro da arca. E lá dá certinho, no mês tal, vai falando. Quando você soma lá, dá 1 ano. O ano é 360 dias, é quem às vezes está lá atrás. Faz um ajuste, né? O pessoal vivia bastante, hein? Ismael. Sara faz um oferecimento, Abraão concorda. Opa, que isso, Sara? Já que não é contigo, é com ela, né? Lembra? Melhor Sara contaminada que morta, é melhor aliança com uma egípcia do que você que não dá filhos. Mais ou menos a mesma postura de Abraão. Sara age, tá? E, deixa eu ver, Agar reage, porque Sara então vai humilhar Agar. Quando Abraão falou para ela assim, faz o que você quiser com ela, é tua serva, não é minha, é tua, Sara. Você que tem que cuidar dela, foi você que me deu, Agora paciência, ela está aí com o filho, você não, faz o que você quiser. Sara humilha Agar, e pensa, meus irmãos, não é uma humilhação só de xingar, não, é humilhar, e pensa na pior humilhação possível, talvez Agar passou. Agar não tem culpa nessa história, ela é uma escrava, uma serva, ela é egípcia. Percebe? Ela não chegou em Abraão e fez Agar, não falou Abraão, eu estou percebendo que aquela promessa que você tanto fala, parece que não vai, você não quer uma ajuda? Agar não fez isso. O anjo do Senhor aparece para Agar. Olha o verso 9. Agar foge de Sara. Agar vai embora. Tamanha humilhação que essa mulher sofreu na mão de uma outra mulher. Que isso fique bem claro aqui, né? Verso 9. Tinha, né? Tinha. Abraão foi omisso. Abraão deveria ter fé nesse momento aqui. Então lhe disse o anjo do Senhor. No verso 9, Agar já está longe, tá bom, meus irmãos? Para a gente entender a cena aqui. Agar já fugiu, foi embora. Não sei a distância. Volte para a tua senhora. E humilha-te sobre suas mãos. Porque pensa bem, Agar também tinha que ficar quietinha no lugar dela. Para que ficar lá mostrando o neném crescendo, a barriga crescendo? Não tinha que provocar Sara. Sara é senhora. Sara é patroa. Ela tinha que se colocar na sua posição de serva. O anjo aparece. Então lhe disse o anjo, volte para a tua senhora. E aí, verso 11, e lhe disse ainda o anjo, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O nome Ismael tem a ver com socorro. Ele entre homens como um jumento selvagem. Meus irmãos, você chamar a pessoa de jumento hoje, o que você está falando? Isso é um jumento.
é um burro. Naquela época não era isso que significava. Só para a gente entender, era uma espécie de um cavalo selvagem, algo indomável. Era um elogio. É, isso que eu ia chegar agora. Daí você antecipou, não vai ganhar presente. É brincadeira. Era um elogio. Naquela época era um elogio. É alguém que é livre. Um jumento selvagem é alguém que é livre, tem liberdade. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, ou seja, será um homem livre. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Haverá uma espécie de conflito. Ele habitará na frente a todos os seus irmãos. Então é o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Como eu não percebi? Por isso aquele poço chama, né, ela estava perto de um poço, Ber-Laai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, Abrão, e Abrão a seu filho lhe dera Agar, chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Quanto tempo levará para Isaac nascer? Mais 13. Mais 13 anos ainda. E aí, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Eu não tenho esse verso aqui na... quase falei transparência, na transparência. Lembra a transparência? A gente colocava? Isaías, capítulo 60. Oi? Ficou com Abraão até os 13 anos. Daí a gente vai ver por que ele acaba sendo mandado embora. Isaías 60. Porque às vezes a gente diz assim que só o povo judeu é abençoado, né? E os árabes? Eu estou dizendo árabes, não muçulmanos, hein? Que não é a mesma coisa. Isaías 60, verso 7. Todas as ovelhas de Quedar as reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Esse Nebaiote é filho de Ismael. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. O povo, os descendentes de Ismael, também serão abençoados. Esse Nebaiote é filho de Ismael. Depois, lá para frente, vai aparecer no capítulo 25 de Gênesis. Então, os árabes, os descendentes de Ismael, são abençoados. Sejam grandes. Já há uma promessa aí, né? Mas interessante que Isaías, Abraão até Isaías, está mais de mil e tantos anos, 1.200 anos depois. Isaías fala que o Nebaiote, e aqui aqui está falando, no contexto aqui, meus irmãos, está falando de reino milenar, coisas que acontecerão no futuro ainda. Olha, que bênção que Agar proporcionou também, né, aos seus descendentes. O próprio Egito, a gente não vai ler, mas Isaías também vai dizer que o Egito também será abençoado num contexto de milênio. O Egito vai subir, a Síria vai descer. Então, o próprio Egito, por conta de Agar, que é uma egípcia, será abençoado também. Por conta de Abraão, que recebeu a bênção. Chegamos no capítulo 17.
Gênesis. A circuncisão. Ismael já nasceu aqui, meus irmãos, no capítulo 17. No capítulo 17, Abrão terá o nome mudado. Até que enfim ele mudou de nome, né? Deus mudou o nome dele. Mas o que acontece? Deus fala que Abraão vai ser pai de grandes nações. Fala que Sara será também mãe de grandes nações, muitas nações. Tanto Abrão quanto Sara têm um nome mudado. Abrão, pai elevado, pai altíssimo. Abraão, pai de grandes nações. Sara, Sarai, né? Sarai, rainha, princesa. Daí muda também para a mãe de grandes nações, muitas nações. Já está Sara agora no capítulo 17. Deus estabelece a circuncisão, um sinal do pacto, o sinal da aliança, é uma espécie de marca no seu descendente, no seu povo. Todo mundo da família de Abraão, os homens serão circuncidados. Inclusive Abraão foi, Ismael, seu filho, também foi circuncidado. Os seus escravos foram circuncidados. Todo mundo da casa de Abraão, nessa altura aqui, foi circuncidado. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o verso 17 desse capítulo. Abraão está prostrado, ok? Está aí, ó. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Aqui não é que ele ficou contente, feliz da vida, e nem Sara também vai rir, mas é dúvida. Sabe aquela risadinha que você faz? Sabe aquela risadinha? É isso aí. Abraão duvida de novo, meus irmãos. A fé é vacilante. E olha o verso 21. Deus fala com Abraão: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano. Quando Isaac nascer, lá para frente, Deus vai continuar o pacto. Vai. Não. Isaac recebe a aliança, mas Deus confirma com Isaac. Chegamos ao capítulo 18, né? Desculpe, meus irmãos. 18, 19, é tudo junto, é quase que um capítulo só. Mas, olha o 18, verso 1 e 2. Apareceu Abraão nos carvalhais de Manre. Carvalhais são árvores. Quando ele estava sentado à tenda, no maior calor do dia, 3 homens apareceram para Abraão. No maior calor do dia, ao meio-dia, na tenda dele. Quem visitou Abraão? O Senhor e mais 2 homens, 2 anjos. Abraão vai preparar a comida. Olha só que Abraão tem a mesma atitude de Abel. Verso 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Sara, acorda, vai, ó, amassa depressa 3 medidas, ou seja, mais ou menos em torno de 8 litros de farinha de trigo. E flor de trigo aí é o melhor trigo, meus irmãos, que Abraão tinha. E faze pão assado. E aí a gente sabe que Abraão vai fazer um churrasco para eles. Olha aí. Abraão, por sua vez, Abraão mandou Sara fazer bolo, pães. E ele vai fazer um churrasco.
Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro, ou seja, de uma carne macia, saborosa. Comeram? Engraçado que os anjos comeram. Os anjos comeram. Comeu também. Tenro e bom. Lembra de Abel? Tomou das primícias o melhor e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Dei coalhada e leite. Prepararam tudo, comeram. Daí o anjo vai falar da promessa para Sara. Sara vai rir no verso 12. Sara não vai acreditar no verso 12. E aí, meus irmãos, o verso 17 desse capítulo 18 é um verso que a gente vai descobrir assim, por que Abraão é considerado amigo de Deus. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Percebe que Deus vai conversar com Abraão. Eu vou esconder alguma coisa de Abraão. Deus veio à porta da casa dele. Deus, Abraão, tem almoço? Abraão prepara todo o almoço. Deus aqui é amigo de Abraão, meus irmãos. E a gente cantou a música de amigo há pouco. Perceba o relacionamento que há entre Deus e Abraão, um relacionamento de amizade, de intimidade. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Não, não vou ocultar. Abraão vai ficar sabendo. Sodoma e Gomorra será destruída. Daqui a pouco, no capítulo 19. Abraão é hospitaleiro. O anjo anuncia o nascimento de Isaac. E aí Abraão intercede. Sabe aquela cena que Abraão fala: Senhor, se tiver 50, e se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, e se tiver 10, Deus? Abraão vai meio negociando, pechinchando com Deus, porque Abraão sabe que Ló está em Sodoma e Gomorra. Que depois Pedro vai falar que Ló é justo. E essa destruição que Deus traria a Sodoma e Gomorra, Deus não a escondeu de Abraão. Deus contou para Abraão. Porque Deus é amigo de Abraão. Verso 19, capítulo 19. A gente sabe o que acontece no capítulo 19. Esses anjos que estão com Abraão começam a ir para Sodoma e Gomorra. Quando chegam lá, encontram Ló. E olha só uma diferença no cardápio de Ló do cardápio de Abraão. Quase disse Ló, capítulo 19. É Gênesis, capítulo 19, verso 3. Olha uma pequena diferença de cardápio. Isso é importante, porque o bolo e o pão de Abraão não tem fermento. Não, tem fermento. Demora mais para preparar, crescer. Ló não. Ló vai preparar pão sem fermento. Instou-lhe muito, e foram, e entraram na casa dele, na casa de Ló. Agora os anjos não estão mais com Abraão. 2 deles estão com Ló. Deu-lhes um banquete. Mas olha a diferença do pão. Fez assar pães asmos, pães sem fermento. Um pão sem fermento, você junta água, farinha, assa e serve. Muito rápido. A diferença de Abraão, não. Abraão deu o melhor pão. Mas Ló, meio apressado, também oferece pão sem fermento. Porque era mais fácil, mais rápido. Eles comeram. Daí a gente sabe que a cidade é destruída. Ló será livrado. Há uma devastação. Abraão olha para Sodoma. E depois a gente sabe que as filhas de Ló, porque não tinham marido, porque os maridos ficaram rindo de Ló, né? Olha aí o verso 14 do capítulo 19. Ficaram brincando, achando que era tudo brincadeira. Então saiu Ló e falou a seus genros,
aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava, ou estava brincando. Ah, você está brincando, que isso? Deus não vai destruir uma cidade moderna, uma metrópole como Sodoma e Gomorra, uma cidade tipo de Amsterdã, da Holanda, com toda a sua pornografia ao ar livre. Deus não vai destruir, a gente é uma cidade próspera. Ficaram brincando, mas morreram junto, queimado. Os dois genros aí. Ló sai da cidade, as suas filhas dão vinho para ele bebe. A gente lembra do quê? Noé, lembra Noé? Também, bebendo, fazendo as coisas erradas. As filhas dão vinho, a mais velha deita, tem descendente, a mais nova deita, tem descendentes. Mas no caso de Ló, meus irmãos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para o seguinte: como que o pecado, a tentação e a sedução do pecado aconteceu na vida de Ló? A partir do capítulo 13, quando eles se separam, o texto é muito preciso. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Ló começa a andar e fica perto do perigo. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E Ló está indo para esse lugar. Levantaram também Ló, e agora já mudou a cena, né? Levaram também Ló, ou seja, da guerra, visto que morava em Sodoma. Ele estava caminhando, ele parou, daí ele estava mais perto, agora ele mora em Sodoma. Ele agora não é mais um habitante comum, um cidadão comum, ele é um vereador, ele é um juiz, prefeito, né? Os três ofícios juntos. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Só senta na porta da cidade quem é uma autoridade. A autoridade deixa entrar, deixa sair, faz julgamento, dá pena, dá absolvição. Ló é uma autoridade agora, meus irmãos, percebe? Que ele pegou gosto por Sodoma, do pecado, de morar com perversos e pecadores. Ló é aquela cena quando Tiago escreve falando do pecado. O pecado primeiro tem uma sedução, daí o pecado engravida, o pecado tem uma gestação e o pecado dá luz. Lá de Tiago, capítulo 1. A mesma coisa aconteceu com Sodoma aqui, com Ló. Ló quer ficar muito próximo do pecado, de estar entre os pecadores. E aí a gente sabe que Ló ficou enrolando para sair da cidade, ele não queria sair. Olha o verso 16: como, porém, se demorasse, Ló queria ficar lá na cidade. Pegaram-no os homens, ou seja, aqueles dois anjos, pela mão, ele, a sua mulher e as suas filhas, e arrastaram eles para fora de Sodoma e Gomorra. Precisou os anjos do Senhor pegar essa família e os levar para fora da cidade. Ló queria ficar lá. E aí a gente sabe que no meio do caminho, do percurso, a mulher dele, que o anjo falou, não olhe, não volte para trás, não olhe para trás. A mulher olha e ela vira numa estátua de sal. E ela virou numa estátua de sal. Tá bom, meus irmãos? Quais foram os meios que ela virou numa estátua de sal? Não sei. Dizem alguns que foi por conta do enxofre caindo, aquela fumaça, ela ficou parada e a fumaça pegou ela. Não sei como foi, meu. Eu sei que ela morreu porque ela olhou para trás. E aí Jesus vai falar, né, lá na altura no Evangelho, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar do quê? Que ela olhou para trás e
sei lá, eu acho que ela teve saudade daquilo. Nossa, que tristeza, minha cidade está sendo destruída. Um apego. Percebe que às vezes nós somos apegados a algumas coisas, a gente não abre mão de jeito nenhum. Capítulo 20, meus irmãos, a história será repetida. A história lá do capítulo 12, agora Abraão com seus 99 anos de idade, naquela época ele tinha 75, agora ele tem 99, a história será repetida. Qual história? De mentira. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Gades e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E aí a gente sabe o que acontece. Deus aparece em sonho para Abimeleque, fala para Abimeleque, não toque nessa mulher. Olha o verso 4, verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque. Deus foi atrás de Abimeleque, porque Abimeleque tomou Sara. Sara aí com seus 90 anos, era uma mulher bela ainda. Veio em sonho de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aí ele fica com medo, devolve Sara, dá uma bronca no Abraão, dá bens, ele sai ali com bens, com riqueza, prosperidade. Mas Abraão ora por Abimeleque, meus irmãos. Olha o verso 7, e depois nós vamos ler o verso 17. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Abraão agora é chamado de profeta. E intercederá por ti, ou seja, ele fará oração a seu favor, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe, e aqui a gente lembra do Éden, certamente morrerás. Tu e tudo que é teu. Abimeleque, você vai morrer. Você e tudo que é teu vai perecer, Abimeleque. Devolva, e ao devolver, Abraão irá orar a mim, e eu vou responder a oração de Abraão, e você será livre dessa penalidade. Verso 17. E orando Abraão, Abraão já levou uma dura de Abimeleque, uma advertência. Sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Todas estavam estéreis do reinado de Abimeleque. Que a região de Abimeleque, meus irmãos, eu vou voltar aqui só para a gente saber aonde que isso aqui é semana que vem. Aonde que Abimeleque mora? Bastante, hein? Aqui, tá bom. Deixa eu ver aqui. Abimeleque, meus irmãos, ele está mais próximo daquela parte azul grande ali, chamado de Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo. Ele está mais aí na praia, tá? Onde depois para frente irá aparecer os filisteus, os famosos filisteus. Ali que mora esse Abimeleque. Abraão ora. E quantas vezes nós temos, todas as quartas-feiras, temos aí a reunião de oração, semana de oração, e devemos estar orando, intercedendo a Deus para que Deus ouça a nossa oração. Abraão, meus irmãos, 75 anos ou menos, ele recebe um chamado. Deus vai cumprir isso mais de 20 anos para frente. E às vezes quantas mães, hoje é o dia das mães, mães têm clamado por seus filhos, por seus netos, bisnetos, maridos, irmãos, irmãs, mulheres têm clamado a vida inteira. E Deus, e deposite a tua fé em Deus, meus irmãos. E as mulheres, tenham confiança em Deus.
pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com Abraão, da resposta de Deus demorar para chegar. Deus pode demorar talvez 20, 25, 10, 15 anos para responder sua oração, mas mantenha orando, porque a oração é a demonstração da nossa confiança a Deus. Por isso, em que estágio está a sua incredulidade? Que tamanho a gente é? A gente é muito incrédulo mesmo. A gente tem que abandonar a nossa vida de incredulidade, de duvidar de Deus. A gente culpa as pessoas, como Sara, é culpa tua, Abraão. Ou a gente exerce de graça as pessoas, como o anjo agraciou Agar. No que implica a nossa fé? Em nós ou em Cristo? E as nossas amizades? Deus era amigo de Abraão. Abraão tinha Deus como amigo. Quem nós temos como amigo? Quem são aquelas pessoas que estão bem próximas da gente? São pessoas que seguem a mesma fé nossa, a fé de Abraão, Isaac e Jacó? O que a gente não desligou ainda, meus irmãos, na nossa vida? A gente não desapegou. E como anda a nossa vida de oração? Porque o que gera desânimo na oração é o tempo da resposta de Deus. Às vezes a gente ora por um emprego, por um aumento de salário, para que parentes, familiares se convertam, e não acontece no dia seguinte. Mas a gente tem que orar no dia seguinte também. E no outro dia, no outro dia, no outro dia. Amém? Semana que vem nós vamos